O escritor Stephen Kunitz, pelas redes sociais, comentou a repercussão das declarações do presidente Jair Bolsonaro, que pediu aos jornalistas para pararem de produzir desinformação e começarem a produzir jornalismo relevante. Bolsonaro disse que tinha cancelado as assinaturas de jornais porque a velha imprensa envenena o dia. Stephen Kunitz, em um longo texto, concordou com o presidente. O escritor apontou: em vez de perceberem que estão em extinção, atacam dizendo que estão sendo perseguidos e não abandonados com razão. Perderam sua capacidade de observação de si mesmos. Imaginem do mundo que os cerca. Ouça o texto de Stephen Kunitz. Ler jornais desorienta, assusta e empobrece. Um bom jornalista é aquele que lhe informa das tendências futuras que podem ser detectadas observando o presente. O objetivo do bom jornalista é lhe dar um rumo, um norte, apontar as oportunidades que surgem, as futuras profissões, as melhores empresas para trabalhar e investir, sem ideologia nem motivação de lucro. É conhecido entre jornalistas que good news is no news, que boa notícia não vende. Má notícia vende, porque somos geneticamente programados para detectar sinais negativos, mais do que sinais positivos, que normalmente não são urgentes. Sinais negativos sempre são. Nosso jornalismo é voltado ao lucro imediato, não à prosperidade futura de seus leitores. Eu sei disso porque nenhum jornalista brasileiro resumiu, nem ao menos recomendou o meu livro que ganhou o prêmio Jabuti em 1995, O Brasil que dá certo. Se tivesse escrito O Brasil que jamais dará certo, a Miriam Leitão e tantos outros estariam loucos para me entrevistar. Eles todos são os protagonistas de nosso baixo crescimento, da nossa endêmica pobreza, quando poderiam ter sido o contrário. Nem leram o livro, onde mostrava a tendência a favor de produtos para a classe C e D, o fim definitivo da inflação, a nova preocupação com produtividade e não mais especulação financeira de câmbio e juros. Bolsonaro está certo, nosso jornalismo envenena. Em vez de perceberem que estão em extinção, atacam dizendo que estão sendo perseguidos e não abandonados com razão. Perderam sua capacidade de observação de si mesmos. Imaginem do mundo que os cerca. Mas a única forma de melhorar o jornalismo é parar de ler esses maus jornalistas, que só pensam no lucro imediato da má notícia, e selecionar os bons jornalistas, gurus e influenciadores que lhes fazem sentido. Eles existem, mas têm hoje poucos seguidores, o que faz muitos desistirem ou escreverem de vez em quando. Vocês é que têm que escolher. Como no livre mercado, é assim que o mundo melhora democraticamente. E precisamos parar de ler e assistir esses falsos jornalistas que procuram mais notícias porque isso vende jornal, sempre boicotando o futuro do Brasil promissor há mais de 100 anos. Sempre converso com ele. Tem alguma definição? Mas o que acontece? Eu não vou provocar uma crise, porque olha só, para vocês da imprensa aí, essa frase não é minha. E eu quero que vocês mudem. Quem lê jornal, quem não lê jornal está desinformado. Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem que mudar isso. Vocês são uma espécie de extinção. Eu acho que eu vou botar o jornalista do IBAMA, o do jornalista do Brasil, vinculado ao IBAMA. Eles são uma raça em extinção. Olha o que o UOL fez semana. O UOL Folha. Falou que... Eu falei pra vocês aqui, né? Não votem em candidatos que usem o fundão. O UOL falou. Bolsonaro falou pra não votar em candidatos que usam o fundão, mas ele usou em 2014. O fundão em 2017. É uma imbecilidade. Lamentavelmente, né? Não vou dizer todo mundo aqui, né? Para não ser processado em bloco pela ANJ, não sei o que, né? Mas é de uma imbecilidade. Não sabe nem mentir mais, meu Deus do céu. Não me acuse de ter crucificado Jesus Cristo, não, por favor. Não tá valendo. Tá certo? Então esse tipo de informação atrapalha todos vocês. Cada vez mais gente não confia em vocês. E eu quero que vocês sejam realmente uma força no Brasil. É importante a informação.
e não a desinformação ou fake news. Hoje a internet mostra a verdade. Tá. Perguntar aqui, por exemplo, eu cancelei todos os jornais do Planalto, todos. Não recebo mais papel, nem jornal, nem revista. Quem quiser que vai comprar. Porque envenena a gente, ler jornal, fica envenenado. É só mentira, né? Tá, hoje a Folha fez um comunicado, foi São Paulo, deve ter da Folha aqui, né? A Folha de São Paulo apelando ali para assinar, porque a Folha sabe exatamente do corte entre a mentira e a verdade. Verdade, sabe exatamente o corte, só que usa a mentira. Essa é a imprensa brasileira, que eu não quero isso pra minha imprensa. Todos vocês disseram, todas as pesquisas, que eu não gravo de ninguém no segundo turno, de ninguém. Nem do Cabo Daciolo. Tá? E aconteceu. A mesma coisa que os Estados Unidos. O Trump vai ser reeleito, alguém tem dúvida disso? Vai ser reeleito. Tá, o Estado lá, o país indo muito bem, muito bem. Os últimos acontecimentos no Oriente Médio envolvendo Irã e Estados Unidos têm despertado preocupação em relação à disparada do barril de petróleo. Como essa crise pode afetar os preços dos combustíveis aqui no Brasil? Vamos ver agora na reportagem de Pablo Mundim. O mundo está atento. A tensão no Oriente Médio pode gerar impactos no fornecimento de petróleo, já que Irã e Iraque estão entre os maiores produtores do planeta. E com tantas incertezas, o mercado internacional reagiu mal. Os contratos futuros do petróleo operaram em alta nesta segunda-feira, com o preço do barril na casa dos $70. Para este economista, os efeitos dessa crise podem afetar nos preços, mas em pequena escala. Eu não estou acreditando, primeiro, que essa reação americana vai desencadear grandes consequências. Número 1, o preço do petróleo vai ficar por aí mesmo. Pode subir um pouquinho, mas acredito que ele volte no mercado internacional. Segundo lugar, pela natureza do mercado, esses efeitos demoram a chegar aqui. No Brasil, a política de preços para a gasolina e o diesel acompanha a cotação internacional do barril de petróleo. Se sobe lá fora, pode aumentar por aqui também. Mas o repasse para o consumidor não é feito automaticamente. Há uma janela de tempo de 6 meses e a decisão depende exclusivamente da Petrobras. Para o consumidor, interessa saber que o reflexo dos valores nas bombas de combustível depende de vários fatores. Além do preço do barril no mercado internacional, também entram na conta impostos, margens de distribuição e revenda. Como a possibilidade de um conflito a milhares de quilômetros daqui pode pressionar os preços para cima, muita gente fica preocupada. Qualquer coisa que ocorra lá pelo Oriente Médio é uma zona muito explosiva, então a gente não sabe para onde pode ir o preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina. Isso preocupa bastante porque, fora o combustível, vai aumentar em outros custos para nós também. Se um posto de gasolina sobe o preço, o outro pode não responder com aumento de preço, pode responder com aumento de preço menor, pode sustentar o preço para ganhar no volume, né? Então, o importante é assegurar um mercado concorrencial. Olha, e o governo decidiu não intervir na política de preços dos combustíveis. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen. Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, continuando a falar sobre os reflexos da crise entre o Irã e os Estados Unidos, como você acabou de afirmar, o governo não vai intervir no preço dos combustíveis. A afirmação foi feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro após reunião com representantes do setor aqui em Brasília. A repórter Gabriela Noronha acompanhou. O presidente Jair Bolsonaro descartou nesta segunda-feira qualquer interferência do governo no preço dos combustíveis. Bolsonaro se reuniu com Bento Albuquerque, com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, com o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Décio Oddone, e com técnicos do governo aqui no Ministério de Minas e Energia. O presidente admitiu que o preço dos combustíveis está elevado no mercado externo, mas minimizou o impacto da crise entre os Estados Unidos e Irã no mercado interno. O comércio que nós resolvemos ali adotar é o livre mercado. A questão da carne já baixou 15%. Houve uma
sazonalidade, tendo em vista coincidiu uma entre safra e com uma compra, porque nós estamos abrindo o comércio para o mundo todo. É a maneira, se nós não botarmos a economia para rodar, nós voltamos há 2, 3 anos, né? E o futuro do Brasil, todo mundo sabe qual vai ser. Segundo o ministro de Minas e Energia, o governo está estudando medidas para diminuir o impacto de crises internacionais no preço dos combustíveis no mercado interno. Nós temos que criar, talvez, mecanismos que compensem esse aumento sem alterar o equilíbrio econômico do país. Que isso não gere inflação, mas também não frustre expectativas de receitas. Dentre as medidas, o governo está empenhado em abrir o mercado e reduzir o monopólio que a Petrobras detém na prática sobre o refino e também sobre o transporte. De acordo com o presidente da Petrobras, foi tratado ao longo da reunião a venda de refinarias e do transporte e distribuição de gás. Será um ganho líquido para a sociedade de ter mais competição e a possibilidade de ter mais investimentos nesse negócio tão importante para a economia brasileira. E Luana, o Ministério da Agricultura divulgou que os produtores rurais já pegaram aí mais de 108 bilhões de reais em empréstimos, é isso mesmo? É isso mesmo, Renata. Os recursos tomados de julho a dezembro de 2019 representam quase a metade do valor disponibilizado para financiar a safra atual. A maior parte, 80 bilhões de reais, foi utilizada em operações de custeio, comercialização e industrialização. Os empréstimos para custear a safra aumentaram 5% em relação à safra passada. Já as contratações para investimento aumentaram 19%. Sendo que a parte tomada por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural teve um crescimento de 49%. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde reservou 250 milhões de reais a mais para que os municípios possam zerar as filas de cirurgias consideradas mais simples, como catarata, por exemplo. Não é isso, Dima Soldi? Bom dia para você aí, direto de São Paulo. Bom dia, Renata, é isso mesmo. Olha, são 53 tipos de procedimentos cirúrgicos que estão na lista, como catarata, varizes, hérnia, vasectomia e laqueadura. São procedimentos que não têm caráter de urgência, mas são necessários. Com o novo repasse do Ministério da Saúde, o objetivo é zerar as filas de espera por cirurgias eletivas de média complexidade e, com isso, diminuir o tempo de espera daqueles que aguardam por procedimentos agendados. Todos os estados vão ser beneficiados, de acordo com o número da população. São Paulo recebe a maior fatia, 54 milhões de reais, Minas Gerais, 25 e Rio de Janeiro, 20 milhões. Em 2018, o SUS realizou 2 milhões e 400 mil cirurgias eletivas em todo o país. As mais comuns são oftalmológicas, hérnias e de retirada de vesícula biliar. Renata. Tá certo, Dimas, obrigada pelas suas informações ao vivo. E o programa Criança Feliz de Valorização da Primeira Infância, que vem ganhando reconhecimento internacional, divulgou a lista de novos municípios que já podem fazer parte do programa. Vamos falar ao vivo então com o Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Oi, Renata, bom dia. Vários municípios já aderiram ao programa do governo federal de atenção à primeira infância, o Criança Feliz. Em dezembro, mais de 166 cidades concluíram o processo de inclusão. Essa é uma ação voltada para as famílias que recebem o benefício do Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada. A assistência começa antes mesmo de a criança nascer, com atenção à gestante e pode se estender até os 6 anos de vida dos pequenos. O programa também facilita o acesso às políticas públicas. E aí a gente fala de cultura, educação, justiça, saúde e direitos humanos. A ação se desenvolve por meio de visitas domiciliares. Podem participar os municípios que tenham centro de assistência social cadastrado e que tenham pelo menos 140 pessoas do público prioritário. A meta do governo é atingir 3 milhões de crianças. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.